Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Centro de Literatura Reformada. Hoje, e na próxima segunda-feira, se Deus permitir, temos palestras vinculadas ao lançamento de livros aqui pelo CLIRI. Hoje, a palestra diz respeito ao lançamento do livro Fidelidade, do Douglas Wilson, e na semana que vem, o livro sobre o Cântico dos Salmos, que vai ser com o pastor Jim. Ok? O método é o método de sempre. As perguntas ficam para o final, por causa da gravação. Então, se você tem alguma dúvida, anote, pode fazer sua pergunta ao final. Não posso garantir resposta para todas, mas tentarei responder. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para essa noite. Ó Deus santo e justo, Deus que firmou a terra no seu devido lugar, Deus que formou os mares, a imensidão das águas, Deus que criou todas as estrelas e as nomeou, Deus que criou o homem e colocou no jardim do Éden, Deus que redimiu e anunciou o Evangelho através da mensagem que deu a Adão ainda no Éden depois da queda, Deus que por meio de seu Filho redimiu pecadores. Nós temos sido alvo dessa Tua graça, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Conhecemos que o Senhor está cuidando de nós, que pertencemos a Ti, que efetivamente Tu fazes com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E por isso somos gratos por cada uma das manifestações da Tua providência bondosa sobre as nossas vidas. Agora que nos reunimos aqui nessa noite, queremos também agradecer por essa oportunidade e pedir que o Senhor nos ajude para que a nossa presença aqui, ouvindo essa palestra, tenha como resultado o nosso coração estar mais humilde, estarmos com mansidão diante da Tua palavra, recebendo a direção do Senhor. Dai-nos, portanto, discernimento pela palavra e o desejo sincero de vê-la aplicada à nossa própria vida. Não nos permita estar com aquela perspectiva curiosa que quer pensar em coisas difíceis, mas não deseja ver a palavra aplicada à sua vida. Pelo contrário, dai-nos, Senhor, o desejo que todos os santos devem ter, de que a Tua palavra habite ricamente em nosso coração. Em nome de Cristo nós rogamos Tua bênção. Amém. Então, o livro sobre o qual vamos falar um capítulo desse livro, vamos tratar, é o livro que foi lançado pelo CLIRI, Fidelidade, uma capa muito interessante, muito bonita. Esse livro foi escrito pelo Douglas Wilson. O Douglas Wilson é um pastor e um escritor americano. Ele é um homem de muitos dons, hoje até estava vendo alguns vídeos dele cantando e tocando, Caltran. Um homem que tem escrito muitas coisas. Ele é casado já há 40 anos com uma senhora chamada Nancy, tem 3 filhos e 17 netos. Esse livro, Fidelidade, que o CLIRI está lançando, é o terceiro livro do Douglas Wilson, de uma série de livros que tratam de temas relacionados ao casamento, à família, à criação dos filhos, masculinidade, feminilidade. Os outros 2 livros foram Homens do Futuro e Casamento Reformado. Se você já leu um desses 2 livros, ou os 2 livros, você sabe a qualidade dos escritos do Douglas Wilson e sabe que vale a pena ler aquilo que ele escreve. Com essas publicações dos 2 livros anteriores e também com essa nova publicação do Fidelidade, isso não quer dizer que o CLIRI abona todas as coisas que o Douglas Wilson escreve, que de fato ele tem algumas dificuldades e alguns assuntos que nós consideramos errados. Ele defende algumas posições que não são tidas como posições reformadas de fato. Isso tem a ver com a doutrina da aliança, a visão federal. Então não estamos com isso dizendo que abonamos cada palavra dele, mas reconhecemos, por outro lado, que todo o material dele, que é antes disso, inclusive, sobre família, é um material excelente que vale a pena ser publicado.
Então, nós não devemos ter aquela... Muitas vezes as pessoas têm preocupações com isso, mas eles não percebem que a maioria dos livros que eles estão comprando, dificilmente os escritores serão bater 100% com a nossa confissão. Você está lendo D.A. Carson, por exemplo, você acha o quê? Que D.A. Carson 100% com o nosso John Stott, Packer, mas reconhecemos que em muitas áreas eles escrevem bem, eles estudaram, pesquisaram, e podemos nos beneficiar. Então, a mesma coisa se você vai ler os pais da igreja, você vai abraçar tudo que os pais da igreja disseram? Não, você vai ter um filtro, um discernimento pela palavra de Deus, e eu diria, como um reformado, também usaria as confissões que eu professo como um recurso para interpretar o que eles estão dizendo. Então, o mesmo devemos fazer aqui em relação aos escritos de Douglas Wilson. Antes de falar sobre o tema que eu escolhi desenvolver essa noite, vocês viram no cartaz, né, o ensino bíblico sobre o adultério, me permitam falar brevemente então sobre o livro Fidelidade. O subtítulo do livro é Como Ser Marido de uma Só Mulher. Isso lembra aquilo que é uma das qualificações necessárias para um homem exercer o ofício. Isso também indica para quem é o livro. Fidelidade, como ser um marido de uma só mulher. Para quem é o livro? É para os maridos, é um livro para os homens. Então, esse livro ele é destinado, o próprio Douglas Wilson diz, ele é destinado aos homens e a seus filhos. Então, os assuntos são apresentados aqui de forma a lidar com pecados, a maior parte dos capítulos tem a ver com pecados, nem todos, com pecados dos homens na área sexual. Então, a apresentação desses assuntos ligados à moralidade sexual é feita aqui capítulo após capítulo tratando desses pecados. Então, o livro trata de pecados como a cobiça, a pornografia, fornicação, adultério, divórcio, prostituição, estupro, poligamia, sodomia, masturbação. E depois tem alguns capítulos que vão tratar de temas ligados ao celibato, um tema que é uma pergunta, sexo após a ressurreição. Tem um capítulo sobre soluções sexuais, que é como se fosse uma conclusão do livro, e outro capítulo de sua carne e de seus ossos. Além desses capítulos, há no final do livro dois apêndices. Um apêndice, ele vai responder a várias perguntas relacionadas aos assuntos que ele está tratando. E essas perguntas são respondidas de uma forma bem direta e elucidativa. E depois tem um apêndice sobre a glória sexual. É um apêndice bem pequenininho sobre a glória sexual, mas esse apêndice é basicamente fazendo uma colocação. Quando você pensa assim, glória sexual, provavelmente você não vai pensar esse texto, tá? Mas ele está tratando de 1 Coríntios 11 sobre a cobertura da mulher. A glória sexual que ele vai tratar é essa. Então, ainda que seja pequeno, o apêndice vale a pena ver a perspectiva de Douglas Wilson sobre aquela questão do véu ou não. Essa questão aí, ele trata aqui, vinculando isso à questão sexual, tá? E o livro tem, além desses apêndices, feita aqui pelos editores do Cleary, um índice de referências bíblicas, o que é, para os pastores principalmente, uma ferramenta muito útil, porque às vezes você está lidando com um texto que trata sobre moralidade sexual, e se, por exemplo, você vai fazer exegese do texto, depois você consulta o comentário, isso geralmente vai levar você a um caminho mais técnico sobre o assunto, mas aqui é um caminho mais prático, então é um bom recurso para pensar sobre esses textos de uma forma mais prática. A abordagem de Douglas Wilson nesse livro Fidelidade é uma abordagem não só que condena esses pecados sexuais, mas também procura mostrar as razões por que eles devem ser combatidos e como, ou os meios que devemos usar para combater esses pecados. E a sabedoria para nos prevenir contra esses pecados. E tudo isso ele faz a partir de uma perspectiva condizente com a masculinidade bíblica. O livro, é preciso dizer que o livro tem, então, uma abordagem muito direta
E por causa dessa abordagem direta, há um aviso do próprio Douglas Wilson, que eu vou ler aqui, está na contracapa do livro. Este livro foi escrito para homens e seus filhos. Sugiro que as esposas o leiam somente quando o seu marido lhes der para ler, e não o contrário. Logo na introdução menciona-se a questão do linguajar direto, e isso significa, em parte, a rejeição a eufemismos. Parte do que é dito aqui pode ser ofensivo para algumas mulheres cristãs, mas o objetivo certamente não é ofender. O objetivo é fornecer ajuda bíblica e específica para homens cristãos. Ou seja, o pressuposto dele é que é como se ele estivesse conversando com homens cristãos. Então ele não vai ficar fazendo aquele rodeio para falar uma coisa, ele vai falar de uma forma direta. Então, pode ser que uma mulher lendo certas coisas puxa, é meio pesado esse livro. Bom, não foi escrito para você, foi escrito para o seu marido, ok? Não quer dizer que mulheres não possam ler, mas ele está dando simplesmente um conselho, sabendo que tem mulheres mais sensíveis, de repente, a capa bonita, tá, vou ler, quando chegar aqui, vai se assustar com algumas coisas. Então, é sábio ter essa precaução antes de ler, você saber o que lhe espera lá, uma linguagem bem direta sobre todos os assuntos, tá? Eu aqui na palestra sigo o caminho contrário do Douglas, porque ele não usa os eufemismos, mas às vezes eu vou usar aqui para... Eu não me sinto muito à vontade de falar com uma linguagem tão direta como ele faz no livro. Ele não está olhando no olho de quem ele está falando, tá? Se vira aí. Mas eu estou aqui falando de frente para vocês, então serei mais comedido. Algumas vezes eu trocarei as palavras que ele usa lá no livro, ok? Então agora que você já tem uma ideia geral do livro, o tema dessa noite é o ensino bíblico sobre o adultério, e o que eu farei hoje é apresentar alguns pontos tratados pelo Douglas Wilson no capítulo 4 do livro, que é o capítulo que trata sobre o adultério. O título do capítulo é Adultério. Eu não sei se eu vou poder falar tudo que está lá no capítulo, eu estou pronto para isso, mas o tempo, então eu vou controlar o tempo aqui, então talvez eu efetivamente pule alguma coisa. Antes, então, de seguir, eu quero dar uma ideia da estrutura desse capítulo. Nesse momento, eu tenho uma crítica ao próprio CRI. Eu acho que provavelmente você vai sentir isso que eu senti, que poderia ter subtópicos. Subtópicos ajudam a gente a ler. Você tem um subtópico aqui, outro aqui, você lê, e se você pensa assim, vou ler um pouco antes de dormir, você lê de um subtópico ao outro, fecha, amanhã você sabe onde você começa. Não tem isso. Então, nesse capítulo adultério, que é um dos capítulos um pouco maiores, não tem você não vai encontrar essa facilidade. E, por causa da própria forma do Douglas Wilson escrever, às vezes ele vai dizer assim, por exemplo, eis aqui alguns motivos para se evitar o adultério. Primeiro motivo, segundo motivo. Aí quando chega no terceiro, some a nomenclatura de terceiro e fica misturado com um texto que você tem que ler com bastante cuidado para você achar. Eu, normalmente, nesses casos, faço o quê? Eu faço isso aqui. Eu coloco números, tá? E aí você vai identificar onde estão os motivos para você facilmente identificar isso. Principalmente pastores, pessoas que vão usar esse livro com mais, não só para ler uma vez, mas como uma fonte de pesquisas, é um bom recurso recomendado pelo Como Ler Livros, se você tem uma ideia sobre o que eu estou falando. Então, como é que ele faz aqui no capítulo 4? Primeira coisa, ele procura mostrar os motivos pelos quais os homens devem evitar o adultério. Segunda coisa que ele procura fazer, mostrar os meios designados por Deus para lutarmos contra o adultério. E depois, então, ele vai nos mostrar sabedoria em relação a esse assunto. Essa parte final da sabedoria é mais ou menos o seguinte, é como se ele dissesse, não vamos ter nas Escrituras regras sobre toda a forma como lidar com isso. Então você, conhecendo os princípios, tem que ter discernimento para lidar e prevenir-se para não cair nesse pecado. Um exemplo, na Escritura nunca vai dizer que um homem não pode ficar sozinho com a mulher. Não diz isso. Mas tem muita sabedoria em não ficar sozinho com a mulher. Então, esse tipo de coisa que o Douglas Wilson quer mencionar no final do capítulo 4. Então, ele vai oferecer os motivos,
os meios designados na Bíblia para evitar o adultério, e depois vai dar alguns conselhos relacionados a discernimento e sabedoria. Então, como que ele começa o capítulo 4? Ele começa a lembrar aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, aquilo que está por toda a Escritura, bem claramente, que a obediência à lei de Deus nunca é meramente uma questão externa. Ou seja, o que Deus sempre está requerendo em relação à sua lei é não uma mera conformidade externa, mas uma lealdade de coração em todos os mandamentos. Jesus ensinou isso, isso é o que a lei requer. Se você vai e lê as confissões reformadas, quando elas estão explicando sobre os mandamentos da lei, o que você vai encontrar? Exatamente explicações que vão abranger aquele determinado mandamento, dizendo quais são as aplicações daquele mandamento. Então, Jesus fez isso no Sermão do Monte, por exemplo, quando ele está falando sobre não matar. Então, não tem a ver só com tirar a vida de alguém, mas se você tem ódio, raiva de alguém, se você, no seu pensamento, deseja o mal para alguém, ou se você deixa de amar alguém, o que a Bíblia vai dizer que você é? Um homicida, um assassino. Okay? Então, isso é a abrangência do mandamento. Uma lealdade de coração é requerida. Então, dessa forma, o Douglas Wilson vai apresentar uma diferença entre pensarmos sobre pecados, no plural, e pecado, no singular. Por pecados, quer referir-se ao quê? Aos pecados que nós praticamos. Mas por pecado, no singular, ele quer referir-se à natureza corrompida do homem. Então ele menciona que pessoas que têm tendências religiosas, vamos dizer assim, farisaicas, hipócritas, elas gostam de pensar somente o quê? No plural, pecados, e não na raiz da coisa, que é a natureza corrompida. Elas gostam de falar dos pecados dos outros, tá? Então, por pecado, ele quer dizer a pecaminosidade como a fonte de todos os pecados. Então, antes de tratar sobre o adultério como um pecado cometido em determinado momento, nós precisamos saber de uma coisa bem básica. Qual é? Que adultério é uma inclinação do coração humano. Vamos ler a palavra de Deus em Mateus, texto que vocês já sabem, né? Sermão do Monte, Mateus 5, tem um lugar aqui, ó. Mateus 5, versículos 27 até o 30. Então diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, quando Jesus explica aqui a raiz do problema, quem são os homens adúlteros? Todos. Todos os homens são adúlteros. Nenhum escapa. Porque qual foi o homem que nunca pensou numa mulher de uma forma errada? Só Jesus. Então todos os homens ficam encerrados debaixo desse pecado também. Então isso já é um empurrão na moralidade, na hipocrisia, de acharmos que esse tipo de pecado está longe da nossa vida, que o nosso coração nunca vai se inclinar para esse mal, que é uma grande armadilha, porque quem fica pensando assim é o que está mais sujeito a justamente cair nesse pecado. Então, o que há no coração humano? Vamos ver outro texto. Marcos, capítulo 7. Então, Deus pode ver o que há no nosso coração. Ele sabe exatamente tudo o que há no nosso coração. E o que há no coração humano? Capítulo 7, versículo 21 ao 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição,
os furtos, os homicídios, e aí então vem os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro, contaminam o homem. Então, a fonte dos pecados é o pecado. E a fonte do pecado é o coração humano. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa ter ciente, bem claro diante de nós a respeito do adultério. O adultério não é uma coisa que vem de fora para dentro. É uma coisa que está dentro e se manifesta para fora. Ok? Agora a gente pode voltar para Mateus 5, 27 ao 30, e lemos aqui palavras que nos soam bem radicais. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Depois, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Seria preferível sofrer uma mutilação de um dos membros do nosso corpo do que sofrer o juízo de Deus. Não é? Agora, se um homem arrancar o seu olho, arrancar um dos seus braços, o problema é resolvido? Não. Se um homem tivesse que arrancar de si mesmo um dos membros para lidar com o adultério, ele teria que arrancar aquele membro de onde procede o adultério. Qual é? O coração. E é uma coisa que o homem não pode fazer. Porque o coração é a natureza corrompida. Então, isso quer dizer o quê? Que seria necessário lançar fora o nosso coração, porque é o nosso coração que nos faz tropeçar no adultério. Aí então se evidencia o quê? Qual é a necessidade do homem? Receber um novo coração. Não há como vencer o adultério sem ter um novo coração. Então, ao ir nessa direção, Jesus está mostrando essa necessidade. Houve pessoas na história da igreja que estavam fazendo automutilação, mas isso não resolve o problema. Então, precisamos de um novo coração ou morreremos. Isso é o que a Bíblia ensina. Qual a solução? Regeneração, novo nascimento. Então, quando pensamos sobre regeneração, devemos lembrar a ordem correta das coisas. Não é que alguém crê e se arrepende e nasce de novo. A ordem correta, a ordem bíblica, é que você nasce de novo para crer e se arrepender. Porque se você pudesse crer e se arrepender sem nascer de novo, você não precisaria nascer de novo. Era só você mesmo melhorar o seu coração. Ele já está mais ou menos, está um pouco doente, mas você ainda consegue crer, você consegue se arrepender, então dali você iria evoluir. Segue adiante, mas isso não é uma realidade, porque o homem está morto em seus delitos e pecados e precisa nascer, e o nascimento vem do alto, diz a palavra de Deus. Então, não nasce pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Então, para que nós possamos nos submeter genuinamente à lei de Deus, isto quer dizer, não meramente de forma externa, mas com lealdade aonde? No coração. Nós precisamos ser pessoas nascidas de novo. Quem não nasceu de novo só pode fazer uma coisa quando é confrontado com essa realidade: clamar pela misericórdia de Deus e pedir um novo coração. Obviamente, se ele fizer isso, significa que a graça já está agindo nessa pessoa para levá-la a esse desespero e a esse clamor pelo novo coração. Mas, e alguém que confessa ter nascido de novo, mas tem se afastado do compromisso que tem com Cristo e a obediência à lei de Deus, deve confessar seus pecados e deve refugiar-se na justiça de Cristo. Então tem que lidar com os pecados de forma bíblica. O Douglas Wilson então lembra que uma coisa que o pecado faz na vida do homem é causar confusão.
Então veja, nos nossos dias cada vez mais há um alarde, uma euforia e um certo orgulho de dizer, olha, agora nós podemos falar sobre assuntos sexuais de uma forma mais aberta, isso já não é um tabu, e tem muitas pessoas falando e tal, programas de televisão e tudo mais, então é como se fosse assim, agora a gente pode ter o conhecimento sobre esse assunto que nossos avós escondiam. Mas essa aparente abertura, ela não traz mais conhecimento verdadeiro sobre o assunto, mas traz mais entenebrecimento sobre esse tema, apenas torna a coisa mais confusa ainda, porque não é um conhecimento baseado na verdade. Ao contrário disso, a lei de Deus, a palavra de Deus, ilumina o nosso entendimento para nós compreendermos a realidade sobre esses assuntos sexuais. Então, uma questão que Douglas vai dizer é o seguinte, que a desobediência, por exemplo, nessas questões da imoralidade sexual, não é só a desobediência, mas está envolvido nela uma imaturidade, uma ignorância e uma imbecilidade sexual. E esse teor de pensar sobre ignorância, de tolice relacionados a esses assuntos, isso se evidencia para alguém que é um pastor. Quando alguém é um pastor, ele vai fazer visitas pastorais. E muitas vezes, uma boa parte das visitas pastorais, qual é o problema? É problema de moralidade sexual. E aí, às vezes, quando ele ouvir aquele membro falando e defendendo o seu pecado, o pastor cá, ou o presbítero, ouvindo aquilo, vai pensar, rapaz, quanta tolice. Como é possível que essa pessoa estava outro dia no culto confessando as verdades bíblicas e agora está defendendo o seu pecado dessa forma com tanta tolice? Porque o pecado traz essa confusão sobre a vida humana. Então, qual é a exigência bíblica sobre essa questão do adultério? É uma exigência clara, que você deve ter ouvido muitas vezes. Por exemplo, nas igrejas reformadas, a gente ouve isso aí todo domingo pela manhã. Ouvimos a leitura da lei, que é o momento para termos a oportunidade de nos arrependermos, de confessarmos os nossos pecados, e então sempre ouvimos o 7º mandamento. Não adulterarás. Isso é claro. Então, um marido que deseja ter um lar que seja edificado sobre bases bíblicas, ele precisa ter entendimento sobre a natureza dessas exigências, não adulterarás, mas também ele precisa conhecer uma outra coisa. Qual? Ele precisa conhecer o que a Bíblia fala sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia de Deus, as motivações corretas para lidar com esse pecado, os meios designados por Deus para lidar com esse pecado. Porque se você conhecer apenas a proibição, só o rigor dizendo não, você se desespera. Porque você não vai conseguir cumprir isso perfeitamente durante a sua vida. Então você tem que saber o rigor, mas você também tem que conhecer o trono da graça de Deus. Lembrando que você é um pecador que está ainda lutando contra o pecado e vai lutar até a volta de Cristo ou até o final da sua vida. Então, uma das primeiras coisas que os homens que querem viver piedosamente devem compreender são os motivos bíblicos para eles se manterem sexualmente puros. Então, o Douglas Wilson vai oferecer aqui essas motivações bíblicas para que os homens evitem o adultério. Então, a primeira delas, primeira motivação bíblica para manter-se sexualmente puro: o temor do Senhor. Isso é a primeira motivação. Provérbios 22, versículo 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Já ia falar Calvino, porque toda segunda é Institutas. Douglas Wilson faz uma abordagem aqui interessante, porque ele diz o seguinte: normalmente pensamos o seguinte, a pessoa fraquejou, caiu em adultério, então ela vai se afastando de Deus. Só que ele lembra que o adultério em si já é a punição. Quando alguém cai nesse pecado, significa que Deus já está lidando com outras questões na vida dessa pessoa. O adultério em si é a punição, diz o Douglas Wilson. Então veja o que ele diz, eu vou repetir aqui ao pé da letra. Abre aspas.
Tendemos a pensar sobre o adultério como um afastamento de Deus, quando é na verdade ser capturado por Ele, para que mostre seu aborrecimento pelo pecado ao julgar aquele que o cometeu. Então, o cair já é, não que Deus vai fazer a pessoa cair, não é isso, mas a providência dele não, se a pessoa, por exemplo, está em determinados pecados, ele não vai proteger essa pessoa, ele vai permitir para trazer o juízo dele sobre essa pessoa. Então, adultério é, sem dúvida, um pecado não só contra o próximo, o homem e a sua esposa, mas é um pecado contra Deus. Por exemplo, você vê José, quando a mulher de Potifar estava dando em cima dele, ele pergunta, pecaria eu contra Deus? Então ele não está preocupado só com Potifar e com a mulher, mas ele está reconhecendo que ao ter relações com a mulher do próximo, ele estaria pecando contra Deus. E o fato é que Deus é testemunha de cada adultério. Pensou sobre isso? Que quando alguém está adulterando, e aí agora eu me lembro do que foi Calvino que disse sobre outro assunto, que a testemunha é o juiz. Então Deus, que é a testemunha, também é o juiz. Então, como Deus é onisciente, cada adultério, no final das contas, é feito na frente de quem? Do próprio Deus. Inescapável. Seja o adultério só na mente, ou seja o adultério físico, isso é feito na frente de Deus. Então veja, por exemplo, Malaquias, capítulo 3, versículo de número 5. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Veja, ele é o juiz, não é? Serei testemunha veloz. Então ele também é o quê? Testemunha. Serei testemunha veloz contra, e vamos lá, contra quem? Contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente. Então, veja aí, juramento falso. E contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, cometem esses pecados, esquecendo que Deus é o quê? A testemunha e o juiz. Falta de temor. Então, Deus está dizendo, eu sou a testemunha, e vocês não estão levando em consideração que eu sou a testemunha de cada um dos pecados de vocês. Então também serei uma testemunha veloz contra vocês, então um julgamento que vai vir logo sobre vocês, e Deus se declara como testemunha. Um outro texto, Jeremias 29, 23. Porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Entre outras coisas, testemunha do quê? Daqueles que cometeram adultérios com as mulheres dos seus companheiros. Então, uma das motivações para evitar o adultério é o temor do Senhor. Lembrar que Deus é onisciente e que Ele está vendo cada adultério praticado. Um homem pode se esconder num motel em outro estado que ninguém está vendo, ele pode fazer isso a luzes apagadas, não importa. Deus está sendo a testemunha do adultério. Então Deus está presente no quarto, na prática do adultério. Então, se alguém teme a Deus, a primeira motivação para evitar o adultério é esse reconhecimento. Tudo que eu faço, eu farei diante do Senhor. E se eu sei que o Senhor é não só testemunha, mas juiz, eu devo evitar o adultério. Segunda motivação que Douglas Wilson apresenta: o desejo de salvação. Vamos ver o que a Escritura diz. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino
de Deus. Então, qual é a segunda motivação? Se eu confesso que eu sou uma pessoa salva em Cristo Jesus, eu não posso querer viver em pecados que a Bíblia diz que os que praticam tais pecados não podem herdar o reino de Deus. Então, não é possível simultaneamente desejar a salvação e desejar os pecados dos quais você foi salvo. Não tem como desejar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, um ponto importante aqui é perceber que o adultério não é um tipo de deslize, uma coisa assim que a Escritura trata como se fosse uma coisinha boba, tão comum na sociedade, né? Então, olha, veja, sempre acontece em alguma família, isso aí é normal. Então, queremos muitas vezes diminuir o peso do pecado. Uma das formas que a gente pode avaliar a gravidade de um pecado é quando a gente vai para o Antigo Testamento e vê qual era a punição para esse pecado. Isso, quando Deus requer de um pecado a punição de morte, isso está indicando que é um pecado de consequências gravíssimas. Todo pecado, não é que tem pecadinho, pecadão, mas as consequências desse pecado são gravíssimas. E Deus, para interromper o fluxo da continuação desse pecado, o que ele diz? Olha, esse pecado tem que ser punido com a pena capital. Pois bem, o pecado de adultério no Antigo Testamento é punido dessa forma. Veja lá, Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Aqui você vê então que naquela situação da mulher adúltera em João capítulo 8, houve lá um arranjado para o homem escapar e ficar só a mulher. Isso era inclusive a parte da armadilha que eles queriam que Jesus caísse. Porque o que a lei dizia era que ambos deveriam sofrer a pena capital. Então isso aponta que não é uma coisa besta, uma coisa à toa, mas tem uma gravidade apontada pelas Escrituras. Então, por amor à nossa salvação, se você realmente é salvo, não pode ter no seu coração uma escravidão a esse pecado específico, ao mesmo tempo que você diz, eu sou livre em Cristo Jesus. Isso não se encaixa com o que a Bíblia ensina sobre a salvação. Deve lembrar, entre outros pecados, a Bíblia diz, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Terceira motivação para manter-se sexualmente puro: o amor de uma boa esposa. Então, o homem piedoso reconhece o que a Escritura ordena para ele. O que a Escritura ordena? Que ele se regozije sexualmente com a sua esposa. Então veja Provérbios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Se você olhar a epígrafe, que não é inspirada, mas é dos editores, mas aí dá uma ideia, né? Capítulo 5, advertência contra a lascívia. E aí vai falar contra a mulher adúltera e tal. Por exemplo, o versículo 3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Qual é uma das razões para manter-se longe da mulher adúltera? Veja o versículo 8, afasta o teu caminho da mulher adúltera. Qual uma das razões? Por que isso deve ser feito? Porque Deus deu ao homem casado uma mulher na qual ele deve encontrar sua satisfação sexual. Isso obviamente tem vários desdobramentos. Significa que então alguém que é casado deve ter essa alegria, né? Então, por exemplo, quando uma mulher está reagindo à relação sexual de forma errada, considerando isso como uma coisa ruim para ela, assim, como se fosse uma obrigação, como se ela fosse uma boneca que o marido vai lá e vai ter a satisfação nela. Quando a mulher tem essa perspectiva, ela está abrindo brechas dentro da sua relação com o seu esposo e deixando mais vulnerável. Claro, se ele cair, não é que ela é culpada, não é isso que eu quero dizer, ele é responsável, mas ela deve lembrar-se que uma das motivações para um homem evitar
a relação sexual fora do casamento, é que ele tem satisfação nessa relação sexual dentro do casamento. Aqui o Douglas Wilson vai mencionar o leito matrimonial como sendo digno de honra, uma citação de Hebreus 13:4, mas ele vai citar um outro texto que é Cantares. Vamos ler lá. Cantares, de Salomão, talvez um dos livros da Bíblia menos lido, capítulo 8, versículo 7. Aqui são as palavras do esposo. Lembrando que Cantares, ou Cântico dos Cânticos, é um livro que está falando sobre o amor, sobre o casamento, um poema de casamento, podemos dizer assim. 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Ou seja, se esse homem ama a sua mulher, alguém lhe oferece tudo. E o que ele faz? Despreza. Porque ele tem o amor da sua esposa. Isso é a ideia aqui. Então, quando alguma coisa é oferecida, mas ele já tem a satisfação, ele tem o amor da sua esposa. Então ele vai desprezar todas as outras coisas que lhe forem oferecidas. Então, uma das grandes provisões que Deus criou para guardar um homem em casa é a satisfação que esse homem experimenta na relação com sua esposa. Então, um homem que não experimenta satisfação na relação com sua esposa, ele está colocando a si mesmo e a sua esposa, talvez, em risco, em pecados de adultério. Então, tem que pensar sobre isso. Isso tem que ser compreendido. Isso não é um assunto carnal. É um assunto extremamente espiritual. Então, muitas vezes as pessoas pensam, têm essa perspectiva, que é uma perspectiva meio ascética, né? Como se fosse assim, vamos pensar o mínimo sobre isso, e não querem ter uma teologia do sexo, por assim dizer, mas precisamos de uma teologia do sexo. Vamos compreender o que a Bíblia ensina, que é um dom de Deus, que o homem deve ter alegria nessa relação, um homem casado, uma mulher casada, e compreendendo isso, devem tratar-se e ajudar-se e chegar ao ponto em que ambos tenham satisfação e alegria nessa relação. E se isso não acontece, tem brechas no casamento. Quarta motivação bíblica para manter-se sexualmente puro: o temor da escravidão e estupidez moral. Vamos para Oséias, capítulo 4. Daniel, Oséias. Oséias 4. Vamos ler a partir do versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Então veja aqui, que o entregar-se à sensualidade é colocado aqui como que uma punição, porque deixaram de adorar o Senhor. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Você já viu uma pessoa bêbada? Já deve ter visto. Uma pessoa bêbada fica besta, fica imbecil, tolo, só fala besteira, só faz besteira, não é? Vira um palhaço. Sai fora de si, fica lá, como um boboca falando um montão de besteiras. Pois o que a Bíblia está dizendo aqui? Que quem adultera fica igual o bêbado. É tolo igual o bêbado. Ele está enebriado por aquela relação adúltera. Ele perde toda a noção do que é bom, do que é reto, do que é justo, do que é santo, do que é agradável a Deus. Ele fica ali, preso àquilo dali. Isso é aplicado não só ao adultério, mas à fornicação e a outros pecados da moralidade sexual. Fica ali preso, achando, por exemplo, muitas vezes, saindo um pouco fora aqui, muitas vezes jovens cristãos, aí conhece uma moça não cristã, aí ela tem um corpo que ele acha bonito, um cabelo lindo, se maquia, usa roupas sensuais, ele fica ali, é como um bêbado,
que fica seduzido por aquilo e perde o entendimento, se torna, o que a Bíblia vai dizer no livro de Provérbios, é tolo, insensato. E aí começa a fazer o quê? Tomar decisões, agir de acordo com o quê? Com essa tolice na qual ele está preso. E aí os pais aconselham, ele se acha o quê? Sábio. Ele é mais sábio do que seus pais. Os pastores vão lá e aconselham o que ele acha. Os pastores não sabem de nada. Eu é que sei o caminho da felicidade. Eu que sei as melhores escolhas para a minha vida. Eu quero ser feliz. Ele se acha o cara mais esperto do mundo. Mas o que a Bíblia diz que ele é? Ele é um tolo. Um idiota. Então veja como o pecado age. Então quem cai no adultério, cai num tipo de prisão, de falta de entendimento, de embrutecimento animal. Então, quando o homem piedoso está evitando o adultério, de certa forma ele está preservando a sua dignidade humana. Porque viver no adultério é não preservar a dignidade humana, é agir como se fosse um animal. Será? Jeremias, capítulo 5, versículos 7 e 8. Como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Veja agora. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Aqui mostra a bestialidade. É como se fosse o quê? Um animal. Ele não está agindo racionalmente. É como se fosse o seguinte: bom, meu corpo precisa disso, então eu vou me entregar isso aqui. E aí fica buscando isso como se sexo fosse uma coisa apenas física. Ora, quem é que vai ter só questões físicas envolvidas no sexo? O animal. O cachorro pode ter relação com 10 cachorros, ele não vai ter nenhum problema moral com isso. Mas um homem tem, porque o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem é um ser moral. Então, quando o homem tem relações imorais com várias mulheres, isso vai trazer consequências morais para ele. Então, quando o homem está agindo assim, quando o homem está adulterando, aqui o adultério fica vinculado o quê? Aos homens, como se fossem garanhões correndo de um lado para o outro, como se estivessem loucos por sexo. Isso é o embrutecimento. Então, Douglas vai dizer que o homem não é um animal por partilhar da natureza sexual tal como os animais, mas quando o homem se deixa guiar pela natureza sexual, ele se faz como um animal. Então ele diz: o sexo não é bestial, mas sexo irracional é sempre bestial. Ou seja, sexo sempre fora do casamento, o sexo definindo a sua vida, seja no adultério, na fornicação ou outro modo. Se isso controla a sua vida, isso está fora do que Deus determina, você está agindo irracionalmente contra o que Deus ordena. Está agindo como se fosse um animal. Isso aqui é muito esclarecedor. Por quê? Porque muitas vezes pastores vão lidar com essa situação, e uma pergunta que eu já me fiz várias vezes quando tinha que lidar com isso: rapaz, como pode? Essa situação é tão clara, todo mundo está vendo, menos essa pessoa. Imagina uma moça sendo enganada por um rapaz mundano, aí se envolvendo sexualmente com ele, e todo mundo dizendo: rapaz, isso é uma armadilha, esse cara aí não presta e tal, e todo mundo falando, mas aquela menina está cega, agindo como se tivesse um instinto e só age por esse instinto e sem racionalidade. A gente já sabe qual é o problema. Qual é o problema? É o coração. O problema é o coração. Então, um outro texto mencionado aqui é 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12 ao 16, falando dos falsos mestres. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes,
na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam junto convosco, tendo olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando algumas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber que um mudo animal de carga, falando em voz humana, refreou a insensatez do profeta. Veja que no versículo 12 ele fala de brutos e irracionais, e depois, dentre os pecados dessa brutalidade irracional, menciona no versículo 13, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Então faz esse vínculo entre a bestialidade irracional e a lascívia, a luxúria, os pecados sexuais. E aqui menciona justamente um homem que aconselhou uma forma de destruir o povo de Deus. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, então ele disse lá para Balaque, olha, a única forma é você fazer eles pecarem. Bota aí as mulheres oferecendo carne sacrificada aos ídolos, envolva-os no sacrifício aos ídolos e no adultério. E aí, num dia só, morreram milhares e milhares por causa do juízo de Deus. Depois esse problema estava acontecendo bem parecido lá nas cartas do Apocalipse. Então isso é o conselho de Balaão. Então, um homem que trata o sexo como um mero fenômeno biológico, ele está corrompido e cego, ele está vivendo na tolice. Quinta motivação bíblica para manter-se sexualmente puro. A quinta motivação é a reputação. Provérbios 6, versículo 32 ao 35. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então, o ensino aqui é bem contrário daquilo que a pessoa, quando adultera, acha que vai encontrar, né? Ah, agora eu vou ser feliz, deixei minha mulher, arrumei outra, vou ser feliz. Aí acha que vai encontrar felicidade. Aí a Bíblia diz o quê? Que quem procura tal coisa quer arruinar-se, está fora de si. É um caminho de morte. E aí diz que vai achar açoite, infâmia, opróbrio, nunca se apagará. Então isso vai trazer vergonha para a vida desse homem. Aqui o Douglas Wilson cita lá até uma passagem de Deuteronômio 32, 23, que fala para os israelitas e diz assim, sabei que o vosso pecado vos há de achar. Então a ideia é que quando alguém cai em determinados pecados, esses pecados ficam, as consequências do pecado ficam arrastando-se pela vida daquela pessoa todinha. Por exemplo, uma moça que tem relações com um rapaz, e aí tem um filho. Mesmo depois, quando ela, vamos dizer, ela se arrependeu dos seus pecados, Deus deu a graça dela se casar com um homem fiel e tal, mas tem uma coisa lá atrás que fica perturbando essa mulher. O pai do seu filho, ou da sua filha. Eu tenho visto isso acontecer algumas vezes. Fica lá um homem ímpio, criando confusão e tal. Aquilo fica uma marca, não tem como apagar. Mesmo que foi alcançada pela graça de Deus, mas as consequências desse pecado ainda ficam lembrando o erro que aquela pessoa cometeu no passado. Então, essa motivação aqui, diz o Douglas Wilson, a motivação ser a reputação, ele diz, olha, essa motivação ela não tem valor sozinha. Qual o valor? Você defender a sua reputação. Tem valor no contexto geral, o temor do Senhor, todos os outros elementos, esse é mais um que entra aí, mas sozinho não tem valor. Sexta motivação bíblica para manter-se sexualmente puro. Essa aqui no livro quase nem dá para perceber, mas está lá. As consequências financeiras. Então veja aí, Provérbios 6,
26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Depois 5:10. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Então, aqui está basicamente dizendo: o homem que se envolve com a mulher adúltera, ele corre até o risco de perder os seus bens. Tem um efeito financeiro, por assim dizer. O Douglas Wilson aqui menciona, por exemplo, que não é um caso de adultério, mas de prostituição, o filho pródigo da parábola, como ele gastou todos os seus recursos na prostituição. Então, Douglas Wilson vai dizer assim, abre aspas: a imoralidade custa caro. Isto é resultado de uma combinação de fatores, mas uma consideração óbvia é que um homem enlaçado pela luxúria tem uma baixa resistência a ofertas. Quando o desejo lhe pega pela garganta, ele não tem mais condições de fazer cálculos racionais. Porque ele já caiu num poço de tolice que ele perde todo o senso de discernimento e começa a ter outros prejuízos em sua vida também. 7ª motivação para manter-se sexualmente puro. Aqui são os perigos do padrão duplo. Qual é esse padrão duplo? É um padrão que existe na sociedade. O que geralmente, qual é a ideia? Que o homem deve ser selvagem. Ele deve mesmo procurar mulheres e tal. Ele tem que namorar bastante e tal. E as moças devem ser castas. Então cria-se essa ideia. O homem deve ser assim, realmente ter muitas namoradas e tal, mas as moças, nossas filhas, não, elas devem ser castas. Então cria-se esse padrão. Esse padrão, por exemplo, aparece lá em Gênesis 38. Vocês conhecem a história de Judá, o filho de Jacó, e Tamar, né? Ela casou com um dos filhos de Judá. Ele era um homem ímpio, Deus se desagradou dele, o matou. Aí ela foi dada a um outro filho chamado Onã, que ele deveria ter relação com ela para cumprir o levirato, a lei de que ele deveria providenciar um filho que seria como se fosse o filho do outro, para receber a herança do outro. Esse Onã, toda vez que ia ter relação sexual, ele não completava a relação sexual, ele interrompia, e aí ela não teve filhos, e Deus também puniu esse Onã. Isso também tem vínculo com o quê? Com o Messias, porque depois você vai encontrar Judá, Tamar e a linhagem do Messias. Então, isso é bem explicado naquele livro Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Não, é o Gênesis, que é a aplicação desse livro, do Sidney Graydon. Então, ela só sobrou um que era novo, aí Judá não quis dar a ele nessa questão do levirato, e ela se disfarçou de prostituta, teve relação com ele e tal. Quando ela apareceu grávida, o que o Judá quis fazer? Matá-la. Ele quis aplicar. Mas quando ela diz, olha, o pai da criança é o dono desse bordão, desse anel. Então veja o padrão. Quem era o safado da história? Era ele. Então ela desmascarou, e aí o Douglas vai dizer o seguinte, olha, veja, pelo menos o Judá foi um camarada que admitiu o erro. Ele diz, bom, o que ele diz? Ela foi mais justa do que eu. Então ele teve pelo menos a hombridade disso. E hoje eu estava notando uma coisa que eu não tinha reparado ainda, que diz lá o texto, que nunca mais ele teve relação com ela. Só foi aquela vez, ela teve um filho dele, está na linhagem do Messias, mas ele se absteve de ter relações com essa mulher, com Tamar. Então, esse padrão existente na sociedade. Agora, da perspectiva bíblica, Deus requer obediência de homens e de mulheres igualmente. Todos dois devem ser castos. Então, no mundo, masculinidade é não ser casto. Mas nas Escrituras, o jovem piedoso é o jovem casto. O homem de verdade é o que se guarda para a sua futura esposa. Então, isso perante o mundo é vergonhoso, mas é honroso diante de Cristo. Então, os jovens precisam lembrar-se disso aí. E aí, esse padrão duplo, diz o Wilson, se destaca no seguinte, por exemplo, homens ímpios, eles gostam de estar ao lado de mulheres volúveis, mulheres disponíveis. Essas mulheres tal,
né? Vão para festa, para bares, para não sei para onde, e eles querem encontrar ali naqueles lugares com que tipo de mulher? Uma mulher fácil. Mas ao mesmo tempo, quando você fala sobre a mãe, sobre a irmã desses homens, o que eles querem? Ou as filhas, qual é a reação deles? Não, minha irmã não. Às vezes nem vai deixar a irmã ir para certos lugares, porque ele já sabe o tipo de mulher que tem lá, ele não quer que a irmã dele esteja lá. Então tem esse cuidado aí, essa ideia de que o homem pode, mas a mulher não pode. Só que quando alguém pensa em viver esse padrão duplo, que ele pode, né? Minhas filhas não podem, minha irmã não pode, mas eu posso, minha esposa não pode, mas eu posso. Qual é uma das formas que Deus traz juízo sobre isso? Oséias 4, 13, 14. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais sacrificam, pois o povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Qual o juízo aqui? Homens buscando prostituição. Qual o juízo? As mulheres, as filhas, acabam se tornando prostitutas. O juízo de Deus sobre esse tipo de homem que tem esse duplo padrão moral. 8ª e última motivação. Porque homens devem se manter sexualmente puros. Preocupação com a saúde. Aqui nessa parte, ele menciona Provérbios, capítulo 5. Vamos lá. Provérbios 5, do 7 ao 14 a gente vai ler. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E agora veja, e gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Então aqui um homem que viveu em adultério, quando chega no final da vida, o que ele está fazendo? Gemendo. Só que alguns vão gemer bem antes do final da vida, né? Por quê? Porque existem doenças sexualmente transmissíveis. Eu lendo, eu até ri nessa hora, porque ele vai dizer assim, e agora eu não vou usar o eufemismo, tá? Ele diz assim, quando o homem tiver uma gonorreia, isso é um anjo de Deus vindo até ele deve fazer por escutá-lo. O que ele quer dizer? Que a doença sexualmente transmissível é um mensageiro de Deus para esse homem, para que ele se arrependa. Então ele deve despertar. Se ele está ficando sexualmente doente, isso é parte do juízo de Deus para levar esse homem ao arrependimento. Vamos para os meios para evitar o adultério. Agora eu vou correr um pouco mais por causa da hora. Primeiro meio designado para que o homem evite o adultério. Cuide, olha, essa aqui você não vai esperar. Qual é a primeira coisa que o homem tem que cuidar para evitar o adultério? Cuide da sua doutrina. Por que será? Porque você só pode temer a Deus se você souber quem Deus é. Se você perder a noção da onisciência, da onipotência de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus, você vai minimizar o pecado na sua própria vida. Você não vai reconhecer o quanto o seu pecado ofende a Deus. Você não vai ter um senso de compreensão que Deus está vendo todas as coisas, que Ele é testemunha. Então, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é cuidar de sua doutrina.
ele menciona Provérbios 6,16, e pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Então, à medida em que você conhece mais a Deus, você vai evitar o mal. Então, um dos elementos para meditar na onisciência de Deus. A onisciência de Deus pode ser um antídoto, o qual nós sempre estamos usando e tomando para evitar cometer pecados, lembrando que Deus é testemunha. Segundo meio designado por Deus para que o homem evite o adultério: cuide do seu coração. Não pense que o adultério está lá fora, mas lembre-se o que já lemos. Mateus 15, 19, Marcos 7. O adultério está dentro do coração. Então, basicamente, juntando essas duas coisas, tenha conhecimento de Deus e conhecimento de si mesmo. Isso parece capítulo 1 das Institutos. Terceiro meio designado por Deus para que o homem evite o adultério: ame sua esposa. 1 Coríntios 7, versículo de 1 a 3. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Isso tem relação com o contexto de perseguição e tudo mais. Versículo 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então o casamento aqui é colocado como uma forma para você evitar o quê? O adultério e todos os outros pecados sexuais, a imoralidade sexual. Como se evita? 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, com quem que Paulo começa? Quem é o primeiro devedor aqui? O marido. O que lhe é devido aqui tem a ver com a relação sexual. Ou seja, o marido tem que satisfazer a sua esposa. Isso parece tão óbvio, muito óbvio. Mas eu já soube de mulheres confessando a outras mulheres, dizendo: meu marido é só ele. E muitas vezes, quando eu estou dando palestra sobre esse assunto para casais, eu percebo, quando eu digo que as mulheres também devem ter essa alegria, às vezes eu olho assim, eu percebo algumas mulheres como que indo conversar com a outra, como se dissesse: isso não acontece lá em casa. Esse tipo de coisa assim, você fala: rapaz, o que está acontecendo aqui? Várias mulheres falando exatamente na hora que eu estou tratando deste assunto. Então, o marido o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, é uma dívida que o homem tem para com a sua mulher de dar alegria sexual dentro do casamento à sua esposa. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, isso aqui, que em si próprio merece uma palestra, né? Esse assunto engloba muitas coisas. Por exemplo, um marido que não tem asseio, ele não vai dar alegria à sua esposa. Cada vez que ele for lá, ela vai: oi, chegou? Então, vários elementos práticos que a Bíblia não vai chegar e vai dizer assim: olha, veja aí em Salmo 170, conselhos sobre como se preparar para a relação sexual. Não vai ter isso. Você tem que ter sabedoria e ponderar sobre os elementos. Mas você tem um princípio. Qual é o princípio? A sua esposa, se você é um homem casado, a sua esposa tem que ter alegria na relação sexual. Então, uma forma de você descobrir é você sentar fora daquele momento e dizer: minha querida, quero fazer uma pergunta e quero que você responda com toda a sinceridade. Isso tem sido um momento de alegria para você? E aí ela pode, se ela for sincera, dizer. Você tem que ser homem para fazer essa pergunta. Porque pode ser que ela vai dizer a verdade e você não vai gostar da verdade. Mas se você pergunta, depois não fica com mimimi e cheio de palhaçada, não. Seja homem, corrija o que ela disser. Então, muitas vezes, teve uma palestra aqui no Cleary, dada pela irmã Simone, e aí houve uma pergunta. A pergunta foi: pode ter relacionamento sexual no dia do Senhor? Aí uma pessoa disse: sim, pode, porque é um ato de misericórdia. Uma mulher disse: pode sim, porque é um ato de misericórdia da mulher para com seu marido. Então, muitas mulheres vão encarar quase como isso mesmo, como se fosse uma misericórdia dela, coitadinho, né? Vou fazer a alegria dele. Mas Douglas Wilson diz o quê? Que é um ato de benevolência mútua. Ele recebe a benevolência dela e ele oferece a ela
benevolência. Então os dois se alegram. Se só um está se alegrando, tem alguma coisa errada na relação sexual desse casal. E de novo, isso tudo tem um tom espiritual. Isso tudo deve ser para a glória de Deus. O próprio Paulo em Coríntios vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclusive sexo. Fazei tudo para a glória de Deus. E você não vai fazer sexo com sua esposa para a glória de Deus se você não pagar a ela o que é devido. Então você pode estar com sua mulher, não fazendo nada assim mundano na sua relação e pecando. Como? Não dando a ela o que ela deve receber na relação sexual. Você sendo egoísta e querendo prazer só para você. É um pecado. Você não está glorificando a Deus na sua relação sexual. E pode ser como: eu não tenho relação com outras mulheres, eu sou um santo homem, né? Só falta asinha para voar, e pensando que está tudo bem, quando a palavra de Deus vai dizer: mas você está oferecendo à sua esposa o que ela deve receber de você? Não. Então você não está glorificando a Deus, porque Deus diz que você tem, como marido, que fazer isso. Sua esposa tem que encontrar alegria sexual em seu marido. Então, o terceiro meio: ame sua esposa. Quarto meio: cuide de seus olhos. 2 Pedro 2,14, a gente leu, diz, falando sobre os falsos mestres: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Aí você lembra de um outro homem no Antigo Testamento. Quem? Jó. Veja lá. Jó. 31, 1. Vamos ler até o 4. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Veja que ele faz uma ligação com a onisciência de Deus. Se ele desvia seus olhos para uma moça, sendo ele homem casado, quem aqui está testemunhando isso? Deus está testemunhando. E aí Douglas Wilson chama o fato para o seguinte: um homem olhando para uma mulher de forma cobiçosa, ele pode imaginar que o único pecado que ele está correndo é o adultério no coração, mas não é. Por quê? Porque dependendo onde isso acontecer, esse olhar vai derrubá-lo. Como? Vamos dizer que seja no trabalho. Aí tem uma mulher lá que bota umas roupas apertadas, alguma coisa assim, e ele está meio, né, fica lá olhando para o corpo da mulher. Aí ele olha, ela percebe. E aí quando ela percebe, visualiza o quê? Se eu quiser conquistar esse homem, ele está aqui. Aí o cara pensando lá: não, eu só estou caindo num erro aqui, mas é um erro do coração. Mas na verdade ele está abrindo uma porta para a concretização do adultério físico também. Então, tem esse perigo aí. Então, uma coisa importante a destacar aqui, a respeito dos olhos, né? Então, tem a ver não só com olhar, mulheres, assim, no trabalho e na rua e tal, mas nós estamos numa cultura que é uma cultura cheia de imoralidade. Todo lugar tem imoralidade. Se é uma propaganda de cerveja, tem uma mulher seminua lá, porque é o que vai ajudar a vender aquele produto. E, de maneira geral, a internet trouxe um grande mal nesse particular. Porque, por exemplo, antigamente um jovem que queria ver pornografia, ele teria que se dar o trabalho de comprar uma revista e tal, e talvez esconder lá dentro do armário e não deixar seus pais encontrarem e tal. E aí ele viu a revista 3, 4 vezes, depois aquilo já vai perder meio que a graça para ele e tal. Mas a internet é um poço sem fundo. Eu dei uma palestra alguns dias, meses atrás, lá em Paulista, e eu fiz uma pesquisa no Google e apareceu mais de 4 bilhões de vezes, se você digitar pornografia, mais de 4 bilhões de páginas. Eu fiz o cálculo e mesmo se o homem conseguisse visitar milhares de sites por minuto, toda a sua vida ele não conseguiria visitar todos os sites pornográficos que existem. É muita coisa. É um poço. Se alguém cai nisso, infelizmente, muitos jovens têm caído nisso. E deixe dizer a vocês, jovens,
Se vocês caírem nesse poço e permanecerem aí, vocês vão arrastar essa perspectiva de vida para, quando vocês se casarem, para dentro do casamento. E isso vai acabar com sua relação sexual com a mulher que Deus vai dar a você para ser sua esposa. Então, tome muito cuidado. Isso é uma coisa que nós todos devemos prevenir. Então, cuidados, por exemplo. Lá em casa, os computadores são todos virados para a porta. Então, por exemplo, se meus filhos estão lá no computador, eu chego por trás em silêncio e eu estou vendo tudo que eles estão vendo. No meu escritório, a porta fica aberta e meu computador fica de costas. E às vezes, quando eu sinto um cheiro assim bom, gostoso, eu já sei que é minha esposa que está ali. Então, quando você começa a querer colocar o computador num cantinho que ninguém vê, isso já está dizendo que o seu coração quer. Então, não permita isso na sua casa, não faça isso, porque se você botar o computador lá num cantinho, ou no seu quarto, que você fecha de noite, você não vai resistir. Uma hora você vai ser tentado, e isso acontece de maneiras diferentes. Você pode estar, por exemplo, esses dias, eu fiz uma pesquisa no Mercado Livre, que não tinha nada a ver com nenhum assunto que dissesse a respeito de moralidade. Está pesquisando coisa de som, de microfone e tal. Aí, depois que eu fui olhar no meu feed no Facebook, apareceu propaganda do Mercado Livre. Só que a propaganda foi de tangas, de mulheres. Aí tinha uma mulher lá, seminua. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. Às vezes, não aparece mais, porque toda vez que aparecia, eu ia lá e dizia, não quero esse tipo de propaganda no meu feed. Então, você tem que dizer ao Facebook que você considera aquilo inapropriado para você. Mas aparecia, às vezes, alguma coisa assim, clique aqui e veja as mulheres não sei de onde. Então, se o cara clica ali, meu irmão, aí ali é um buraco que vai, é um abismo que vai chamar outro abismo. Isso, às vezes, pode acontecer de outra forma. Você não está procurando nada, você está visitando lá o perfil de algumas pessoas que você diz assim que são cristãs, e uma dessas pessoas cristãs que você evita, quando você clica, a irmãzinha está cheia de foto na praia, de biquíni. Aí ela acha justo tirar foto de biquíni e ir para a praia de biquíni. Mas se pedisse a ela para tirar foto de calcinha, ela tiraria? Não. Qual é a diferença? É o pano? Então, um pano de biquíni pode, mas se for o outro tipo de pano, não pode. Então, essa concepção mundana sobre as vestimentas, achar que pode sair publicando no Facebook que está na praia, tirar foto, e só o fato de já estar na praia, para mim, já é incoerente com a postura de uma mulher cristã. A mulher cristã, ela não deve mostrar o seu corpo para nenhum outro homem que não seja seu marido. Se ela é solteira, ela vai se resguardar para o seu futuro marido. E se ela é casada, mais ainda ela vai se resguardar para ele. Uma mulher cristã não deve estar mostrando seu corpo para outros homens em lugares públicos. O tipo de pano não vai mudar nada. Então, se, por exemplo, uma mulher nunca receberia um homem, pastor, o senhor vai visitar lá em casa, aí vou fazer a visita, imagine, quando eu abrisse, fosse recebido uma mulher com roupas íntimas. Ela não faria isso, mas algumas mulheres têm coragem de, vai ter um passeio da igreja na praia, e lá na praia, na frente do pastor, dos presbíteros, dos outros homens da igreja, ela colocar uma roupa que é do mesmo tamanho da roupa íntima. Aí o rapaz vai lá, vê isso, aí fala assim, rapaz, aí começa, né? Futucar o Facebook, olhar todas as fotos. Quando acabar aquelas fotos, o coração dele vai dizer o quê? Quero mais. Aqui acabou. O que eu faço agora? Aonde é que tem outro tipo de mulheres que aparecem com esse tipo de roupa? Aí ele vai procurar uma coisa mais avançada que é sem roupa. Então tudo isso são armadilhas que um homem pode cair e deve tomar muito, muito cuidado. Se eu particularmente, se eu encontro alguma pessoa no Facebook, seja uma mulher que está fazendo isso, eu vou tirar a amizade, simples assim. Vai para outro canto, eu não quero... Eu conheço meu coração, eu sei que eu sou um homem pecador. Então vou ficar permitindo que essas coisas estejam ali, porque o que acontece? Hoje você pode dizer assim, eu sou forte, eu resisto, mas amanhã você está fraco, não está não? A nossa vida não tem fraquezas? Tem uma semana que você fala assim, poxa, glória a Deus, essa semana eu entendi a pregação, essa semana eu li a Bíblia, essa semana eu orei, essa semana eu evangelizei, e na outra? Aí tu está lá, todo murcho, deprimido, dizendo eu sou uma porcaria mesmo,
eu fiz essa besteira aqui, eu sou um pecador, não tenho força para orar, não tenho força para ler a Bíblia, não estou nem querendo ir no culto. Aí nessa hora que a tentação vem e você está fraquinho, cai nesse poço aí e fica preso nesse pecado. Então cuidado com os seus olhos. Cuidado com os seus olhos. E não é só coisa que seja diretamente pornografia. Às vezes a pessoa assim, é um programa de humor, vou ver aqui, sei lá, esse programa que eu acho que passa à noite, né? De domingo à noite, do Pânico. Ali, o que tem ali? Só tem mulher semi-nua. Então, se um homem fica ali assistindo aquilo, é quase como se fosse assim, vamos dizer, ele sai do culto, não sei se combina com a hora ou não, mas vamos dizer que combinasse, ele sai do culto e ainda está passando. É como se ele fosse num balde e vomitasse toda a pregação. Tudo embora, porque o coração dele se desvia das coisas de Deus para uma coisa que só vai atrair esse homem, esse rapaz, para o pecado. Então isso aqui tem que ser uma decisão que o homem tem que tomar e lutar para viver. Fazer como Jó, fiz uma aliança com os meus olhos. Quinto meio designado, e eu vou encerrar. Quinto meio designado por Deus para evitar o adultério. Tenha controle integral. O que é isso? Lá em Jeremias 5, a gente leu o seguinte, falou assim, olha, sobre homens que se fartaram, comida, bebida, e que depois se entregaram ao adultério. Então Douglas Wilson faz essa relação. Qual é a relação? Ele vai dizer assim, a disciplina em uma área se transfere para outra, e a falta de disciplina em uma área frequentemente transborda para outras. Um homem deve ser disciplinado em seu trabalho, emoções, recreações e apetites. Se você não tem disciplina em uma área da sua vida, você não consegue ser disciplinado e controlado, você se entrega àquilo, provavelmente você vai fraquejar em outras áreas da sua vida também não tendo disciplina. Então, por exemplo, se você é um homem sem disciplina e diz assim, olha, saiu hoje uma nova série na Netflix, vou passar a madrugada todinha, se fosse para orar, não passaria. Mas vou passar a madrugada todinha, vou assistir os 12 episódios de uma vez. Aí no outro dia está com o olho inchado, mas assistiu tudinho. Falta de disciplina. O coração se entrega àquilo dali. Se aquilo dali fosse bebida, qual era a situação dele? Bêbado. Se fosse comida, qual seria a situação dele? Estaria vomitando lá de tanto ter comido, estaria passando mal. Aí fica lá nessas coisas, não tendo disciplina no uso dessas coisas. Quando falta disciplina numa área, a pessoa não vai ter controle. Então, por exemplo, um jovem que não tem disciplina e passa a madrugada toda na internet. Quando a tentação sexual aparecer na frente dele, ele também não tem disciplina para resistir isso não. A vida dele é o quê? Desregulada. Então, lá entre as qualificações bíblicas para o ofício, que eu entendo que elas são para o ofício, mas elas na verdade são qualificações para todos os homens, essas qualificações falam sobre ser moderado, sóbrio. Isso aí tem a ver com o quê? Com disciplina, autocontrole. Você não deixar que nada controle sua vida, seu tempo, seu dinheiro, tudo. Você não deixar que isso aconteça, você ter controle das coisas e do uso das coisas. Quando você perde esse controle, você se torna vulnerável para cair nessa mesma fraqueza em outras questões. A parte final sobre a sabedoria, deixo para vocês lerem assim que vocês adquirirem o livro. Ele vai falar sobre a questão de amizades, homens tendo amizades com mulheres, o risco dessas amizades e a sabedoria de evitar essas amizades. Vai falar como muitas vezes o pecado de adultério não é uma coisa que acontece na vida do homem cristão, não é uma coisa que tipo assim, ele acorda de manhã e fala assim, acho que hoje eu vou adulterar. Não é assim, não é? Geralmente envolve o quê? Pequenas coisas que vão acontecendo, pequeninas, e na medida que essas coisas pequenas vão acontecendo, ele também vai se auto-enganando. Por exemplo, ele começa a ter liberdade com uma certa mulher no trabalho, mas aí ele fica dizendo para ele, não, isso não é nada. Aí fica com esse auto-engano, aí uma hora quando ele vai ver, ele já está completamente envolvido naquele pecado. Leia essa parte final lá, e você vai também receber benefícios aprendendo sobre a sabedoria.